Bom, é um grande prazer estar aqui, né? Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Espero que seja, né, agora que a gente cria esse vínculo, esse laço. Eu já comecei aplicando esse golpe, dividir em duas partes, que eu faço uma pessoa é obrigada a me chamar para ter a continuação. Né? Então, pelo menos 2 vezes eu tenho garantido já. Depois eu já garanto. E aí, eu escolhi chamar de visão espírita para deixar bem claro que tem certos assuntos que eles acabam virando uma polêmica, mas que não deveria ser considerado uma polêmica, porque eles fazem parte do nosso cotidiano. E esses assuntos eles estão contidos nesse livro aqui, no livro Vida e Sexo, que muita gente às vezes entorta um pouco a cara para ele, porque o tema, né, o nome já é meio estranho, a pessoa fala, nossa, mas esse livro espírita que chama Vida e Sexo, ele vai trazer diretrizes para a nossa vida. É um livro que Emmanuel trouxe para a gente através do Chico em 1970 e hoje os temas estão mais atuais do que nunca. Talvez até alguns deles mais atuais do que naquela época. E aí, como o livro tem 26 capítulos, eu dividi em 2 partes, eu pedi licença, né, para eu reorganizar. E hoje a gente vai focar mais na questão da família, assuntos que estão atrelados à família, porque afinal de contas, a gente muitas vezes quer mudar o mundo todo, mas a gente não consegue transformar a nossa própria casa. Então a transformação tem que ser de dentro para fora. A gente se transforma, muda o nosso ambiente e a partir daí você vai irradiando e transformando tudo que estiver em volta. Então a gente vai começar falando sobre pais e filhos. A gente tem a ideia romântica de que todos os pais amam os filhos e vice-versa. E a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece, principalmente por questões espirituais. Né? A nossa família consanguínea nem sempre ela é escolhida por amor. A gente nasce em determinada casa, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, por necessidade. E não porque tem laços eternos de amor maravilhosos. Né? A gente tem casos como, né, esses casos emblemáticos que todo mundo conhece, como, por exemplo, Suzane von Richthofen, que matou os pais, e a gente tem, como é que chama o filho que matou o filho? Esqueci. Meu Deus, como que chama aquele homem que era a madrasta e o pai que mataram a menina? O Nardone. O Nardone, que já foi o inverso. Então a gente sabe que essa relação de amor harmônica, ela nem sempre acontece, né? Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. Quando a gente tem os nossos filhos, ou hoje, modernamente, muitas famílias escolhem, muitos casais escolhem não ter filhos. E eles são extremamente massacrados porque não querem ter filhos. A gente vai ver mais pra frente que, assim, você ter filhos, educar, é uma missão divina, é maravilhoso, favorece a evolução espiritual, mas Emmanuel deixa claro que quem opta por não ter filhos não vai deixar de evoluir por conta disso. Uma coisa não está ligada à outra, até porque Emmanuel também diz para a gente o seguinte: às vezes é preferível você abrir mão de certas coisas do que você piorar a sua situação espiritual. Não dá para você se forçar a fazer uma coisa e às vezes, ao invés de você reduzir a sua dívida, você agravar a sua dívida. Não compensa, não vale a pena, né? E aqui o que o Emmanuel diz para a gente de mais importante? Que os filhos não pertencem aos pais, entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. A gente tem que entender que todos nós somos espíritos milenares. Às vezes, a criança que nasce na nossa casa é muito mais evoluída que a gente, é um espírito muito mais antigo que a gente, e a criança vem justamente para ensinar aos adultos daquela casa. Às vezes a gente acha que a gente vai educar a criança, mas é a criança que traz uma mensagem diferenciada para a gente. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando nasce uma criança. E aí a gente também tem a questão das relações abusivas dentro de casa. Porque quando a gente pensa em relação pai e filho, é muito comum a gente pensar que antigamente era muito mais comum, né, às vezes os pais agredirem os filhos. Tinha aquela
falar coisas, bater, que aí o pessoal se excedia um pouco. Hoje a gente já tem uma visão mais moderna na hora de cuidar das crianças. Né? Hoje a educação já prima dizendo que a gente não deve agredir uma criança, você não educa agredindo uma criança. Se você puder, se for possível, você conversa, você fala, você educa, né? Mas a gente precisa pensar também que muitas vezes a criança é que tem essa relação de abusividade com os pais. Né? Eu que trabalho com educação, é muito comum às vezes a gente ficar até um pouco constrangido quando a gente chama os pais na escola. Porque o pai vem e aí os filhos xingam os pais de tudo quanto é nome na frente da gente, e aí você fala, entendi, muita coisa. Realmente não há o que fazer. E isso, né, hoje é um grande problema. E faz parte dessas relações abusivas que o Emmanuel já trazia para a gente. Então essa relação de pais e filhos, ela precisa ser o mais harmônica possível. Só que problemas vão acontecer e eles precisam ser resolvidos de alguma forma. Vamos pensar no texto, por favor. Aí, já que a gente está falando de pais e filhos, a gente vai falar sobre o ambiente doméstico. E aqui ele deixa claro o quê? Que na Terra não possuímos institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. Ou seja, seria maravilhoso se tivesse uma receita de bolo pronta, se todas as pessoas, se todos os pais estivessem preparados para ser pais e mães. Quando nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe. Ou nasce só uma mãe, se for o caso, enfim, né? A gente sabe também que hoje a gente tem diversas constituições familiares diferentes. E a gente precisa aceitar isso. Aquela história de pai, mãe e filho nem sempre funciona. Na escola, muitas escolas já evitam comemorar Dia dos Pais e Dia das Mães, para evitar o quê? O constrangimento. Porque tem muitas crianças que, por N razões, não têm a figura materna e não têm a figura paterna. Então, assim, vamos chamar de Dia da Família. Tem a avó, tem o tio, às vezes até tem mãe, mas a mãe trabalha. Ela não pode estar na escola naquele momento para poder comemorar. Então, assim, a gente precisa lembrar sempre de que o ambiente doméstico precisa ser o mais harmonioso, o melhor possível. E muitas vezes os pais, eles vão errar querendo acertar. E a gente precisa estar preparado para isso. Errei, tudo bem, né? Tente consertar o seu erro. Se você não sabe o que fazer, busque ajuda. Ajuda psicológica, ajuda na própria escola da criança, ou que seja até na casa espírita. Traz a criança para uma escola de evangelho, que é muito importante essa formação desde cedo. Essa história de que quando crescer ele vai escolher a religião que ele vai exercer. Nada impede que ele escolha. Mas para ele escolher, ele precisa frequentar, ele precisa entender como é que funciona uma religião. Pode ser que a criança talvez frequente a escola de evangelho, quando cresça ela resolva que ela não quer mais aquilo. Tudo bem. Houve uma época da minha vida que eu não sei o que deu, mas eu, criança, todo mundo fazia a primeira comunhão, eu também queria. Minha mãe falou, tudo bem, vai lá, eu vou te inscrever, mas essa história de primeira comunhão não durou um mês. Porque o meu aprendizado espírita era incompatível com o que eu aprendia lá na primeira comunhão. Aquela história de que tem que decorar uma reza gigantesca, negócio de pai, não era nem pai nosso, nem pai nosso a gente sabia usar. Negócio de credo, não sei o que, umas rezas gigantes de decorar aquilo. Eu falei, gente, mas por quê? Porque eu fui questionar, falei, mas eu tenho que decorar isso daqui, eu não posso falar qualquer coisa que eu quiser com Deus, ele só vai ouvir você falar isso daqui. Um troço enorme, eu tinha 10 anos, eu mal sabia tabuada, como é que eu decorar aquela reza enorme? Não, tem que decorar isso daí, porque Deus quis assim. Então eu cheguei e falei, mãe, não vai dar certo. Pode me tirar daquilo lá, deixa pra lá, deixa eu continuar indo lá na casa espírita mesmo. Mas a minha mãe fez questão de frisar o seguinte, você vai onde você quiser, mas você vai. Você quer fazer a primeira comunhão? Você vai fazer, mas você vai acordar cedo todo domingo e vai à missa. Porque isso é necessário, isso faz parte da educação, né? E uma coisa muito importante, os pais precisam lembrar, e não só os pais, qualquer um de nós que convive com criança, que a gente precisa ser exemplo. Você não pode falar com a criança assim, olha, você vai para a escola de evangelho toda semana, mas você, o pai e a mãe, você frequenta? Você vai à palestra, você vai ao centro,
em algum momento, ou você simplesmente leva a criança na escola de evangelho e deixa lá e depois você vai buscar? Como que você fala para o seu filho que é importante comer salada se você não come? A criança aprende muito mais através do exemplo. Se você não for exemplo para o seu filho, não tem condições. Essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Principalmente agora que a gente tem crianças que são muito questionadoras. Antigamente, a gente aceitava as coisas de mais bom grado, não questionava tanto, mas agora não. Elas não guardam nada. Qualquer coisa que seja diferente, elas vão questionar sim. Falar, mas por que eu tenho que ir se você não vai? Por que eu tenho que fazer se você não faz? Então, quem pretende ser pai, ser mãe, ou qualquer grau de parentesco, às vezes até a avó que cuida da criança, você precisa ter em mente que você tem que ser exemplo para essa criança. Pode passar aqui, pessoal. Bom, e agora a gente vai se concentrar na família. E aí Emmanuel deixa claro que a gente tem duas espécies de família. A gente vai ter a família espiritual e vai ter a família material, que é aquela que tem os laços corporais. A família espiritual é aquela que a gente geralmente tem mais afinidade, que não necessariamente é a pessoa que está dentro da sua casa. Às vezes a gente se dá muito melhor com um amigo, com um vizinho, do que com um tio, com um primo, ou até às vezes o próprio irmão dentro da sua casa. Os laços corporais, os laços materiais, são aqueles que são impostos no momento da nossa reencarnação. São as pessoas que você nasce ali naquela família, que você precisa conviver com elas. Então, os laços espirituais, eles são mais aprazíveis do que os laços corporais muitas vezes. Mas os laços corporais, eles são extremamente necessários. A gente precisa se resolver com aquelas pessoas que estão ali no nosso entorno, que estão ali dentro da nossa casa. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa fala assim, eu queria tanto ter nascido filho do fulano, eu queria tanto ser irmã desse fulano, a mãe de fulano é tão maravilhosa. Por que a minha mãe não é assim? Porque você tem a mãe, você tem a família que você precisava ter. E aí Emmanuel, nesse capítulo, ele deixa claro que você ter uma criança não é simplesmente o ato de parir, vai muito além disso. A gente estava até discutindo isso esses dias lá na escola, falando sobre a quantidade de filhos. Que tem gente que tem uma família lá na escola que são 10 filhos. Eu fiquei horrorizada quando eu descobri. Eu falei, gente, por favor, 2025, 10 filhos, eu achei muita gente. Aí a moça falou, eu tenho 2, eu não estou aguentando, que dirá 10. Mas aí ela começou a comentar da questão financeira. Ela falou, eu não tenho condições de criar 10 crianças, 2 já é pesado. Aí eu falei com ela, mas aí a questão vai muito além do financeiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro, que tem condições de ter muitos filhos, que realmente tem poucos filhos, mas que não cria os poucos filhos que tem. É muito fácil você parir e entregar para a babá, falar, toma, cuida aí. Eu já soube de pessoas que tinham 2 filhos e que tinham uma babá para cada filho. Então a pessoa chegava da rua, falava, ei, oi, tudo bom? Mamãe chegou e sumia. E essas babás revezavam com as babás do fim de semana. E em momento algum a mãe botava a mão nessa criança. E não tem necessidade. Vou viajar, ela pagava o que precisasse para babá ir junto. Porque ela não quer que eu trabalhe com criança. Então, assim, compensa, vale a pena você ter filho para você deixar na mão dos outros? Quem que é a mãe dessa criança verdadeiramente? A babá ou a genitora, vamos dizer assim? Esses dias eu vi um vídeo de uma criança que estava chorando porque a babá tirou férias e ele não aceitava mamar com outra pessoa. A criança esgoelou, a mãe enfiou no carro, levou na casa da babá, com a mulher de férias, para a babá dar a mamadeira dele. Aí ele sentou no colo dela, acalmou, mamou e dormiu. A mulher chegou a perguntar para ele uma vez, falou, você ama mais quem? A mamãe ou a fulana? Falou o nome da babá, ele, a fulana. Aí lá, você não ama a mamãe? Tipo, claro que não. Então é evidente que ela não cuida daquela criança, ela não tem laço afetivo com aquela criança. E deveria ter, porque é filho dela. Então ser mãe, ser pai, está muito além de parir. E aí a gente lembra do quê? Da questão do filho adotivo, que é um termo que não se usa mais, é filho. Mas ele é seu filho adotivo? Filho, acabou. O povo agora, a gente estava até conversando
mim, não é pai, mãe de pet, ele não fala, ah, é meu cachorrinho, não meu filho. Por que o cachorro é filho e o outro é filho adotivo? Precisa. Porque muitas vezes a criança gerada biologicamente nem desejada não foi. Mas a adoção é uma escolha. Eu quis. Eu quero aquela criança na minha casa. E que ele pode muito bem ser um tema de discussão. E deve ser um tema de discussão. Porque muitas vezes esses jovens não têm oportunidade de discutir esses assuntos em casa. Pode passar, Matheus, por favor. E aí, já que a gente falou sobre energia sexual, a gente vai passar para a questão do amor livre. E aí, Emmanuel fala sobre poligamia e monogamia. Percebam que Emmanuel, em momento algum, aponta que uma coisa é certa e a outra coisa é errada. Ele não recrimina A ou B. A gente vive numa sociedade que é extremamente polarizada e isso não é bom. A todo instante as pessoas te cobram um posicionamento que nem sempre você tem uma resposta pronta. As pessoas não aceitam talvez, depende. Elas querem que você diga se você é a favor ou se você é contra. Se você gosta ou se você odeia. E não é assim que funciona. Então Emmanuel diz o quê? O amor livre é uma possibilidade? É. É desejável? Não. Ele deixa bem claro que a doutrina preconiza que a gente deve ser monogâmico. Por quê? Na monogamia, você tem um laço com uma outra pessoa, você se dedica a essa pessoa, você tem um comprometimento espiritual com ela. Quando você se relaciona com diversas pessoas ao mesmo tempo, você não consegue se dedicar da mesma forma. Nós temos vários amigos, mas a gente tem amigos em graus diferentes. A gente tem um amigo desde a infância, a gente tem um amigo do trabalho, a gente tem um amigo que às vezes é um vizinho também. Um você vê mais vezes, outro você vê menos vezes, mas não deixa de ser amigo por causa disso. Agora, quando você se predispõe a ter uma relação amorosa com uma pessoa, eu lembro que uma vez quando tinha aquela novela do Caminho das Índias, aquela mulher falou assim, o amor ele tem que ser construído. E é uma verdade, o amor ele é construído todos os dias. Quem é casado há muito tempo, hoje em dia é muito difícil a gente ver uma boda de prata, uma boda de ouro. Diamante eu não vou nem falar que eu não estou querendo mais, né? Mas é muito raro alguém que consegue fazer 25 anos de casamento. Porque as pessoas casam com aquela ideia de que se não der certo, você casa. Não é assim que funciona. Emmanuel não está em momento nenhum condenando ninguém. Você tem o quê? O seu livre-arbítrio. Se você escolhe viver na poligamia, aí é com você. Aguente as consequências disso. Agora, qual que é a visão espírita a respeito deste assunto? Que você deve ter apenas um parceiro. E em momento nenhum, Emmanuel diz que esse parceiro tem que necessariamente ser do sexo oposto. Isso é um assunto que a gente vai tratar mais pra frente, mas ele apenas diz isso. Você precisa ser o quê? Monogâmico. Ponto. E um outro detalhe, não é obrigado a assinar papel nenhum. Eu não sei há quanto tempo todos vocês aqui são espíritas, mas nós não temos a tradição do casamento. A gente não tem aquele ritual, que o vestido não sei de que cor, e entra, cheio de flor, não sei o que. A gente não tem isso. Por que a gente não tem? Porque isso não é relevante. É proibido casar? Claro que não. Case e convide a gente, pelo amor de Deus, que a gente já não é festa. Mas não tem essa obrigação. Não tem essa necessidade. O casamento, eu sou hipócrita, estou falando dos outros, mas eu tenho aliança. Mas o casamento não está nisso aqui. O casamento está na cabeça de cada um. Você não é obrigado a ter aliança para determinar para os outros que você é casado. O casamento é você estar com uma pessoa e respeitar aquela pessoa. E aí, a gente voltando lá na questão da poligamia e da monogamia, o combinado entre o casal está tudo certo. Se a outra pessoa também aceita essa questão da poligamia e eles vivem bem, ótimo, você não se meta. Não tem que apontar o dedo, é um combinado entre eles. É o que a doutrina determina? Não. Mas se eles quiserem, ninguém tem que se meter, está tudo bem. E aí,
O casamento, ele também fala aqui nesse capítulo que o objetivo de duas pessoas se ligarem não é a procriação. Então você não tem que assinar papel, porque na nossa sociedade e em muitas outras a gente tem essa coisa, mas qual é o seu estado civil? Como se isso fizesse diferença. Seu estado civil melhora você enquanto espírito? Você dizer, eu sou casado, eu sou solteiro. E aí a gente tem a figura hoje da união estável. Você é o quê? Você não pode falar que é casado, aí você fala que é solteiro, mas todo mundo sabe que você tem uma pessoa. É um negócio, é um constrangimento desnecessário, não importa se você é casado ou se você é solteiro. Nenhuma casa espírita vai te cobrar assinatura de cartório, porque isso não faz diferença alguma. Um papel não vai mudar nada, um papel não vai te fazer mais feliz. Isso não vai fazer grandes diferenças na sua vida. Pode passar na terça. E aí, a gente entra na parte do controle sexual. A gente já viu que, obviamente, não é desejável que você seja aleatório, que você saia se relacionando com todo mundo. Você precisa ter um controle. Você precisa ter um controle por quê? A gente tem os espíritos de evolução primária e os espíritos que são conscientes. Ainda temos alguns espíritos de evolução primária? Sim, talvez a gente seja um desses espíritos, cada um que reflita no seu momento. Mas o que a gente tem? Eu montei esse quadro comparativo entre um e outro. Então, quem tem evolução primária? As ligações são completamente irresponsáveis, que foi o exemplo que eu dei do carnaval. A pessoa não se importa com quantas pessoas ela vai se relacionar, se aquela pessoa, às vezes é alguém que já tem um certo interesse por ela, mas que ela, para ela é indiferente. Então, assim, não vale a pena. E já os espíritos conscientes, o que eles fazem? Eles já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. O de evolução primária constitui-se de homens e mulheres, psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os grupos, são fixados na poligamia e às vezes desenfreada. Perceba que ali, essa evolução primária é uma opção, cada um no seu tempo. É óbvio que a gente está aqui na Terra para evoluir. E aí a gente precisa fazer sempre essa autorreflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo para melhorar? Eu quero continuar sendo um espírito de evolução primária ou eu pretendo ser melhor? O que eu tenho que fazer para ser melhor? Os espíritos conscientes, eles são integrados pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. Já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção. Então, a palavra é contenção, que a gente vai ver mais para frente, as pessoas que se abstêm por completo. Não é isso, não tem necessidade. Né? A relação, né, os impulsos sexuais, eles são necessários, eles são inerentes do ser humano. É normal. Só que a gente precisa se controlar. A gente não pode se comparar, igual ele diz ali, com distantes, não muito distantes da selva. A gente já passou dessa fase. A gente precisa raciocinar melhor a esse respeito. Pode passar, por favor. Então, como eu disse a vocês, a gente agora vai falar sobre a abstinência e o celibato, que são duas coisas diferentes, né? Geralmente, essa abstinência, às vezes, ela é por opção e o celibato é imposto. Algumas religiões impõem esse celibato. Nós espíritas não impusemos nada a ninguém. Cada um sabe da sua vida o que é melhor para si. Tá? Mas se eu viver totalmente em abstinência e celibato, eu vou ser um espírito melhor? Não necessariamente. Infelizmente, aqui não estou fazendo uma crítica a religião nenhuma de forma alguma, mas a gente já viu que a gente tem muitos padres que são impedidos de casar e algumas vezes eles chegam a abandonar a batina para poder se casar. E aí são excomungados da igreja, que não pode casar de jeito nenhum. Gente, mas ser padre é vocação, é uma escolha. Será que
todas as pessoas estão ali realmente por vocação? Hoje, eu não sei como é que isso funciona, mas antigamente, tinham muitas famílias que praticamente obrigavam o menino a ser padre, porque era um grande orgulho, né? Era um orgulho ter uma filha professora e era um orgulho ter um padre na família. A filha professora, agora a gente já está meio desvalorizada. E o padre, eu não sei como é que está essa situação, mas é péssimo você obrigar uma pessoa a ser o que ela não quer. Não é o desejo dela. Porque esses impulsos sexuais, eles são perfeitamente normais, eles são inerentes ao ser humano. E aí é igual dieta. Quando fala que você não pode comer doce, você quer lamber um pote de açúcar, porque a mulher falou que não pode. É sempre assim. Então falou que não pode, vai dar problema. E quando a gente fala de abstinência e de celibato, eu particularmente quando eu li, eu pensei muito no próprio Chico Xavier, né, que foi o que psicografou, que ele, por opção, ele não quis constituir família, não quis ter esposa, porque ele teve consciência que a missão dele era muito grande. E querendo ou não, quem tem família sabe que a gente precisa se dividir, né? Em algum momento, quem tem um marido, quem tem uma esposa, quem tem filhos, você precisa dar atenção àquelas pessoas. Quando você mora sozinho, é uma coisa. Quando você mora com 2, já é outra situação. E 3 e 4, só vai piorando. Então, dependendo do que a pessoa pretende fazer da vida dela, é melhor que ela fique sozinha. O fato de ser solteiro me obriga a viver em abstinência? De forma nenhuma. Mas a gente tem o Chico como exemplo de uma pessoa que escolheu não montar família, não constituir família, e a gente pode lembrar também das freiras. As freiras já têm essa questão de imposição, né? Para você ser freira, você é obrigada, não pode, você é casada com Jesus, usa aliança, mas é casada com o Senhor. Eu posso ter a minha comunhão com o Senhor, mas eu não preciso abrir mão da minha vida por conta disso. Então, o Emmanuel, ele vai deixar claro que alguns espíritos nascem com impedimentos devido a dívidas do passado, que a própria estrutura física da pessoa não permite que ele tenha contato sexual, que ele tenha, né, uma vida sexual. E aí a gente sabe que existem essas questões, né? Mas tem muita gente que escolhe viver nessa abstinência, nessa nova modernização, que é a sigla do LGBTQIAP+, que eu nem sei se é isso, tem uma letra nova que eu já me perdi, que é muita coisa de dificuldade. Mas tem um pessoal que se diz assexuado, que eu não quero me relacionar com nada, com ninguém. E se a pessoa é feliz assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, assim, existe aqui, são os extremos, né? O pessoal da poligamia que quer muito e o pessoal que não quer nada. Se a gente puder ficar ali na zona da normalidade entre uma coisa e outra, mas se eu escolhi viver em abstinência, também não tem problema nenhum. Mas pense, você não é mais santo do que ninguém por causa disso. Não jogue na cara dos outros que você é um espírito mais elevado, porque você não se relaciona com ninguém, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. São coisas completamente diferentes. Pode passar, né? Agora a gente vai falar sobre o namoro. Namoro é uma coisa que, infelizmente, quase não existe mais. Eu gostava de ver um programa que era horroroso, mas eu gostava de ter isso, que era o Caso de Família. Nossa Senhora! Mas por que eu gostava de assistir? Não pelo barraco, pela confusão, talvez. Mas porque a gente aprende muita coisa, até com o erro do outro. Quem sou eu também ajudo isso, mas isso está certo, isso está errado. Mas eu achava esquisitíssimo a pessoa que conheceu um rapaz hoje, aí ele foi morar na sua casa? Foi, depois de 3 dias. Que isso? 3 dias? Ele foi para dentro da sua casa, ou a mulher foi para dentro da casa do cara. Como assim 3 dias? Sabe? Dependendo da viagem que você faz, você não completa um roteiro de viagem em 3 dias. Se você foi morar com outra pessoa, quais as informações que você tem a respeito dessa pessoa? Então hoje, tem muita gente que às vezes tem esse negócio de vídeo de internet, né? Pega uma escada e faz um degrau. Aí cada degrau é uma coisa. Aí tem lá, namoro, noivado, casamento, filho. Aí a pessoa reganha a perna e já passa pro filho.
e depois ela vem voltando nos degraus. Gente, por favor, o vídeo é engraçadinho? Até é. Mas pular a fase do namoro não é boa, porque o namoro é uma fase de quê? De raciocínio. Você vai ver se você tem alguma afinidade com aquela pessoa. Por quê? Na casa que você nasceu, você pseudo não teria escolha. Porque a gente tem essa mania de falar, eu não pedi para nascer. Não, você implorou, mas não, você não leva. Ok. Suponhamos que você foi obrigado a nascer naquela casa. Ok. Mas o seu companheiro, você tem toda a liberdade de escolher. Isso não impede que a gente cometa erros. Infelizmente, é aquilo que acontece. Que a gente é sonso. Namorar é muito bom, porque você pega a parte boa da pessoa. Quando você encontra com ela já está de bem arrumada, ela já está cheirosa. Quem lavou aquela roupa? Não me importa. Desde que não seja eu, tudo bem. Mas a fase do namoro é para você conhecer a pessoa. E é mais um tema que a gente deveria trabalhar muito isso com a mocidade. E até com os adultos, para evitar esse negócio de 3 dias depois a pessoa já está enfiada uma na casa do outro. Não tem condições. Eu tenho muitas amigas emocionadas assim, que mal conhecem a pessoa e estão morando junto. Eu falo, como assim? Nem não ouvi falar desse homem, você fala que você está morando com ele, o que é? Ah, mas não deu certo. Óbvio que não deu certo. Vocês não se conhecem o suficiente, não tinha bagagem o suficiente para isso. E ali no final, o que o Emmanuel nos diz? Diminuta é ainda no planeta a porcentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se lhes derrama no ser. Então ali ele deixa bem claro que não depende de idade. Pode ser o jovem ou pode ser o mais velho. Quando a gente se deixa levar pelo instinto, as chances da gente cometer um erro é muito grande. Porque paixão não é amor. Ela fala, a própria expressão já diz, né? Foi paixão à primeira vista. Mas limpa o óculos e continua olhando para ver se vai continuar. Porque às vezes seu olho deu um negócio turbo aqui, ó, você achou que apaixonou, mas não é bem assim. Né? A gente precisa refletir mais a esse respeito. Pode passar, Matheus, por favor. Depois do namoro, a gente vai falar, obviamente, de compromisso afetivo. Né? A gente precisa ter esse compromisso afetivo com as pessoas. Seja no namoro, seja no casamento, às vezes até numa relação de amizade, a gente tem que ter esse compromisso. Isso sim é o verdadeiro casamento. E mais uma vez o Emmanuel deixa claro que, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Às vezes a gente vê casamentos aí, pessoas que estão em situação tão ruim, mas que ela insiste ali, fica todo mundo falando, nossa, mas que absurdo, você vai continuar com essa pessoa, que ela só te maltrata, ela não te dá o devido valor, a gente não sabe o que aconteceu, o que tem ali de ligação espiritual entre elas. É claro que a gente deve conversar, se a pessoa não está bem, ela tem mais do que buscar ajuda mesmo, mas não interfira, não fica marretando aquilo ali, falando aquilo ali o tempo todo, porque às vezes ao invés de ajudar, você acaba atrapalhando. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Se a pessoa não quiser, não adianta. Você pode ter a maior boa vontade, que não vai dar certo. E aí eu vou frisa mais uma vez: nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Então, o compromisso afetivo é uma relação de reciprocidade. Tudo que eu faço de bom para você, um pouco fica em mim. E o contrário também. Não pense que você vai desprezar, que você vai machucar uma outra pessoa e que vai ficar por isso mesmo, porque não é assim que funciona. A gente pode romper relações com as pessoas, é claro que pode, mas tudo isso feito de maneira respeitosa. Você não precisa ser desagradável com uma outra pessoa. A gente precisa sempre que possível manter esse compromisso afetivo. Mesmo que de repente a paixão tenha acabado, o amor tenha acabado, o relacionamento tenha acabado, o respeito não precisa acabar. Pelo contrário, ele deve continuar, tá? Próximo, Matheus, por favor. E aí, já que a gente falou de namoro, a gente vai falar também sobre a questão do casamento. Aqui na Terra, a gente tem leis que regem a questão do casamento. E isso aí vai variar
né, de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. A gente tem os países que aceitam a poligamia legalmente. Você pode ter mais de uma esposa, geralmente, né, ter mais de um marido, isso não vi não. Mas mais de uma esposa é perfeitamente possível que isso aconteça. E aí a gente tem os mais diferentes, tem lugares que os casamentos são arranjados e todo mundo aceita. Enfim, aqui, né, no Brasil, a gente tem essas leis que vão reger esse casamento, só que não tem lei nenhuma que te obrigue a ter uma boa relação conjugal. Não tem lei nenhuma que te obrigue a respeitar o seu marido. Aqui no Brasil, eles meio que forçam a monogamia, porque a gente só pode ser casado com um. A gente aqui, legalmente, você não pode ter um monte, não. Mas isso impede alguma coisa? Vamos ser sinceros. Não impede. Né? A gente sabe que muitas pessoas têm lá o fiel e tem o pessoal aí sem nota esparramado por aí, infelizmente, né? E aí Emmanuel nos diz o que? Ali já no final. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas da evolução primária jazem no planeta, arraigadas de débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas, que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais, que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Então, a gente ainda precisa dessas leis terrenas para regularem relações que deveriam ser naturais. Ninguém deveria me forçar, a lei não deveria dizer que, olha, você vai casar com um só. Não gostou desse? Separa desse para casar com o outro. Não é bagunça. Precisa dizer isso? Tinha que estar escrito num livro que não pode? Porque a gente tem as leis dentro da gente. Quando a gente faz alguma coisa errada, lá no fundo acende uma luz e fala, então, reflita, você acha que está certo? Só que não, a gente precisa ainda dessas leis, né? Então assim, é lei para cá, é lei para lá, para casar, tem que correr os proclamos, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, leva 3 meses pesquisando a vida da pessoa, não sei o que. Era para ser tudo perfeito e ninguém nunca divorciar. Porque é tanto trabalho para casar e 2 trabalhos para descasar, né? Que assim, talvez a gente tenha que refletir melhor essa questão do casamento. O próximo, Matheus, por favor. Cadê aqui? Acho. E agora, já que a gente falou de casamento, a gente vai tocar nessa questão dos filhos. E aí Emmanuel fala muito aqui, que eu achei muito interessante, dele falar sobre o cuidado quando o companheiro já tem filhos e se junta com uma outra pessoa. Que isso é um tema muito importante. É muito comum hoje a gente ver que assim, às vezes, geralmente a gente vê, não só mulher, né? Eu cheguei a fazer audiências de conciliação na vara de família e já teve homem de chegar lá e falar, então, que a gente tem que perguntar, você tem mais filhos? Ele fala, tenho 7. Nossa, eu pago pensão para as mães de todos os outros filhos, cheio de S. Eu falo, gente, tudo bom? São 7 filhos, um cada mãe? Meu Deus! Aí eu tenho que fingir, né? A gente tem que disfarçar a normalidade. E mulher é a mesma coisa, tem às vezes 4, 5 filhos, um de cada pai, recebe pensão, tudo bem. Só que, se a gente for pensar bem, não está tudo bem. Porque muitas vezes essas crianças convivem com pessoas completamente alheias. E Emmanuel ressalta para o perigo que é uma pessoa que tem filho colocar um estranho ou uma estranha dentro de casa. A gente não sabe da intenção daquela pessoa. E infelizmente a gente tem muitos casos de violência entre avô e neto, mãe e filho, pai e filho, tio e sobrinho, independente, pessoas que têm laços de consanguinidade. Se a pessoa que tem consanguinidade faz, imagina quem não tem. Então a gente precisa pensar muito nisso. Aí a gente vai voltar o que? Lá na importância do namoro. Que pessoa que é essa? Será mesmo que ela é digna de conviver
envolver com a minha família, com os meus filhos, é um tema que a gente precisa pensar, né? Então aqui, igual ele coloca aqui no final, né? Que ele fala que a gente precisa, homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem acima de tudo para essas áreas, ainda terras no pátio doméstico, agasalhando-as sobre as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Então, assim, ele não usa palavras muito bonitas ali para se referir às crianças, mas ele deixa claro que homem ou mulher em abandono. Se o seu companheiro ou a sua companheira foi embora e você tem filho, reflita. Geralmente a criança mora com a mãe, né? E o pai visita esporadicamente, leva para casa no final de semana. Mas não importa, o momento que a criança está com aquele pai, às vezes ele tem uma madrasta que não gosta tanto assim. A gente viu agora aquele caso lá que é um absurdo, aquela mulher que concordou com o marido de envenenar filhos, netos, que estavam matando todo mundo. O que é isso, gente? O cara que não tem ligação nenhuma com aquela gente, que ele queria economizar, reduzir a quantidade de pessoas dentro de casa, queria matar todo mundo, não é normal, de forma nenhuma. Mas ele não tem ligação emocional nenhuma com aquela gente. Ele chegou ali depois, ninguém ali é parente dele. Porque na verdade ficou bem evidente que ele odeia aquela família. Agora, a mãe, a avó, ter coragem de deixar o cara, de participar, de envenenar a comida para matar a família, praticamente dizimar a família, que mundo é esse que a gente está vivendo? O que é isso? Isso não é normal, porque ela tinha que ser a primeira pessoa a se levantar e falar, não, você está achando ruim? Por favor, pegue suas coisas e vá embora, sinta-se à vontade. Que dependência emocional é essa que você tem de uma pessoa que você se sujeita a acarretar uma dívida espiritual, que eu não sei se aquela família acredita nisso, mas como que nós, por exemplo, espíritos, eu vou acarretar essa dívida, matar a minha família por economia, por causa de um homem que odeia a minha família? Não tem condições. Se você me ama, é um pacote, meu filho, é combo. Você vai levar eu e todo mundo. Não gostou de alguém? Aí a gente vai ter que conversar. Tudo bem que amar todo mundo, Jesus mandou. Mas aí fica difícil pra gente, porque tem um pessoal que, olha, o Jesus falou que era para amar porque ele não conviveu. E se ele tivesse convivido, ele ia pensar talvez. Mas, gente, é inadmissível. E infelizmente acontece. Muito. O próximo, Mateus, por favor. Celso agora é o novo Mateus. Tá bom. E aí, já estamos nos aproximando do final, a gente vai falar sobre a união infeliz, que infelizmente acontece muito. E essa união infeliz, geralmente ela está ligada com as vidas passadas. É importante lembrar que você não é obrigado a permanecer nesta união infeliz. Mas, por outro lado, a gente precisa tentar. Se você namorou, teve todas as fases, né, até você chegar ao casamento, pressupõe-se que até então estava tudo bem. Depois que você casou, você percebeu que não está tão bem assim, nada impede que você termine essa relação. Mas é desejável que você tente ficar mais um pouco. E aí, o que o Emmanuel diz pra gente? Não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a truculência ou o peso de alguém. A união supostamente infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito. Aí a gente tem que ter o peso de até que ponto eu vou ter que aguentar um cárcere de lágrimas, ou esse cárcere pode ser um educandário bendito. Tem coisas que elas podem ser contornadas. A gente precisa ter em mente o quê? Ninguém é perfeito. Nem você é perfeito. Às vezes a outra pessoa também tem queixas a seu respeito. É claro que tem queixas, tem situações, às vezes, que surgem ao longo da vida, que lá atrás, quando você namorou, não eram dessa forma, mas que surgiram agora e que para você elas são insustentáveis. Eu tenho uma pessoa da família que se separou
separou porque o marido dela se tornou alcoólatra. E ela levou até onde deu, fez o possível, levou a médico, foi em reunião, pediu, por favor, para com isso, reduz, isso não vai fazer bem para você, fez de tudo. Até o momento que ela falou, não, ou é a bebida ou sou eu. Obviamente que ele escolheu a bebida. Ela falou, tudo bem, estou me retirando. Sofreu, chorou, mas ela estava vivendo num cárcere de lágrimas ao lado daquela pessoa. Se ela continuasse, ela ia se acabar junto com ele. Porque aquela união se tornou o quê? Um peso. Se tornou uma união infeliz. Você vai viver infeliz até quando? Até que dia? Às vezes você tem condições de ajudar aquela pessoa, mas se ela quiser ser ajudada. E por último, mais ou menos importante, por favor, Deus, a gente vai encerrar hoje falando justamente sobre o quê? Sobre o divórcio, tá? O que acontece? O Espiritismo, mais uma vez, não condena nada, tá? Ah, mas tem gente que, nossa, divorciado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E aí, eu acho muito importante, quando ele fala ali, olha, no meio, compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o quê? Suicídio, homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. E são situações que fazem parte do nosso cotidiano de agora, que em 1970 o Emmanuel já previu. Lá em 1970, a gente tem diversos casos de suicídio que a gente não sabe, né? Normalmente a gente não tem essa, né? Mas quantas pessoas se suicidam por falta de comprometimento emocional, né? Por problemas conjugais, ou a gente tem a questão do homicídio e do feminicídio, pessoas que não aceitam justamente o divórcio e a separação e falam, se você não for meu, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, que não tem necessidade. Ou então, a pessoa, hoje mesmo eu ouvi, acho que foi em São Paulo, uma moça que ela queria casar, quero casar, fez pressão no cara e ele falou, vai, marca. Só que ele se arrependeu. E no dia do casamento, o que ele fez? Não foi. Ele falou, não quero, eu quero continuar namorando, não quero casar. Ele cometeu um erro de deixar a moça marcar, porque assim, realmente é uma humilhação, né? Você marca o casamento, convida todo mundo e cadê o noivo? Eita, não veio, deu B.O., tudo bem. Ela fez a maluca, falou, não, tudo bem, você não quer casar não? Vamos manter do jeito que tá. O que ela fez? Agora tá na moda, tem perigoso, não come nada da mão dos outros não. Envenenou a pizza do cara, o cara começou a agonizar de noite, ela sufocou o cara, que acho que ele estava demorando muito a morrer, ou então ela ficou com medo dele só passar a mão e não morrer, sufocou o cara e acarretou o quê? Uma dívida espiritual e uma dívida material, porque isso aí, prisão, perda de réu primário. Para quê, gente? Se o homem não te quer, se a mulher não te quer, deixa a pessoa livre. Você vai chorar um bocadinho, mas daqui a pouco passa. Gente, remédio, psicólogo, psiquiatra, grupo de apoio, qualquer coisa. Mas pense que ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que ficar com ninguém não. Não precisa, né? Os espíritos, eles se juntam por uma razão, mas eles não são obrigados a permanecer juntos ali, arraigados um ao outro. Não precisa. Então, o Emmanuel diz o quê? O divórcio jamais ele deve ser facilitado. A gente não deve ter essa ideia de que se não der certo, você faz, seja o que Deus quiser. Não. Casar é um comprometimento emocional e espiritual. É um ritual de responsabilidade. Eu tenho que assinar papel, tenho que ter vestido branco, não tem que nada. Você e a outra pessoa assumiram esse compromisso, vamos levar esse compromisso até o ponto que der. Vão ter problemas durante o meio do caminho? Vão. E você precisa ter sabedoria para resolver. Dá seu jeito. E uma das coisas muito importantes que a gente precisa fazer em casa é o culto do Evangelho no lar, para trazer essa proteção espiritual divina para dentro de casa minimamente, em algum momento da semana, porque a gente tem tempo para tudo, menos para o que deve fazer, né? Como por exemplo, hoje, sábado, sábado, nossa, 7 horas, casa espírita, com esse calor,
Choveu, não vou, tá calor, não vou, tá frio, não vou. Ah, hoje eu tenho um aniversário. Ah, hoje não sei quem combinou, não sei o quê. E você nunca vai. O culto do Evangelho no Lar, você escolhe ele. Aqui na Casa Espírita não, aqui a gente, né, por favor, é sábado 19 horas. Não é 18, não é 20. 19 horas você tem que estar aqui. Mas o culto do Evangelho no Lar é escolha sua. Se você quiser fazer segunda-feira às 6 da manhã, os espíritos estarão lá. Eu quero fazer domingo, 11 da noite, os espíritos estarão lá a partir do momento que você assumir aquele compromisso. E a gente precisa disso dentro de casa. Ah, mas meu marido não participa, azar dele, faça você. Em algum momento, quem sabe ele vem. É a questão do exemplo. Você começa a fazer e aquela sintonia envolve a todo mundo. Por mais que as pessoas não queiram participar, mas indiretamente elas estão participando sim. Fluidifica a água, joga no filtro, todo mundo bebe, ninguém fica sabendo. É isso. A gente precisa disso. Agora, se você tentou e não deu certo, divórcio. Não arrume um problema maior, às vezes uma dívida com aquela pessoa. Não precisa, não tem necessidade. E aí Emmanuel deixa a gente com o coração aquecido, dizendo que o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, se você tem razões para esse divórcio, não tem problema nenhum que ele aconteça. É até melhor. Imagina quantas pessoas que às vezes eu já vi falam assim: ah, o marido da fulana morreu. Aí você encontra com a fulana e fala: ah, eu sinto muito. Seu marido fala assim: ai, graças a Deus. Nossa, ainda fala assim: Deus levou. Nem sei se Deus quer a pessoa para ele. Não sabemos para onde ele foi. Mas, gente, que peso é esse? Que karma é esse de você se ligar a uma pessoa que você quer se ver livre dela? Por que você não fez isso ainda em vida? Você estava atrapalhando a vida dela e a sua. Você poderia ter sido mais feliz, você poderia ter sido uma pessoa melhor. Quantas pessoas são extremamente amarguradas porque tem uma união infeliz, porque tem uma péssima convivência familiar? Não existe isso. A gente precisa entender que os filhos crescem, que eles tomam as próprias decisões. Não somos nós que decidimos essa história de que meu filho vai ser médico. Você não sabe. Hoje em dia a gente nem escolhe se é criança, menino ou menina, porque quando crescer ele pode mudar de ideia. Você vai fazer o quê? Você vai falar como quer essa criança aqui? Você vai deixar de ser meu filho porque você é homoafetivo? Não existe isso. A gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são. Né? Não tem uma música que fala isso? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã e da maneira que elas são. Do mesmo jeito que nós queremos ser aceitos, a gente também precisa aceitar as pessoas. Né? É de suma importância que isso aconteça. Então hoje a gente teve um breve panorama do qual é a visão espírita na nossa casa, no nosso lar. Então assim, deu dúvida, é o tipo de livro que é bom para a gente ter em casa. Porque às vezes a gente fica meio atormentado, acontece uma coisa e a gente sai do eixo. Isso é normal também. Né? Porque às vezes as pessoas acham, não, o espírito é muito equilibrado. E só você entra aí, que a gente mantém a coisa. Mas entra para dentro de casa e fecha a porta para você ver. Todo mundo dá um surto de vez em quando. E nesse momento você tem que ter uma base de apoio. Você precisa ter um livro de consulta. A gente está aqui, né, numa escola que permite a cola. A gente precisa disso de vez em quando. A gente precisa buscar esse conhecimento. E a gente tem ele na mão. Né? A gente precisa achar. Né? Então, Mateus, o último aí. Por enquanto é só. Mas continuamos numa próxima. Então, irmãos, vamos agradecer, levar o nosso pensamento, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, refletindo um pouco mais sobre a doutrina espírita, que possamos não só estudar a doutrina, mas que possamos também colocá-la em prática no nosso dia a dia, fazendo a nossa reforma íntima, tentando melhorar o nosso lar e os ambientes nos quais a gente circula. Agradecemos, Senhor, por mais essa semana que se encerra e que a próxima possa ser melhor do que esta, mas não só a semana, também nós, que estamos aqui com o objetivo de evolução constante. Pedimos, Senhor, por nós mesmos, mas também pelos nossos irmãos.